Você sabia que o ano de 2021 foi declarado pela UNCTAD como o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável? Mas o que economia criativa, desenvolvimento sustentável tem a ver com o seu projeto cultural? Fica aqui que a gente vai conversar sobre isso. E para organizar o nosso raciocínio e entender o que tudo isso tem a ver com o seu projeto cultural, essa videoaula está dividida em 4 partes. A gente vai começar discutindo um pouquinho sobre o que é economia criativa, quais são as atividades que fazem parte dessa tal de economia criativa. Depois a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. Que desenvolvimento que é esse? Na terceira parte, a gente vai falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. O que são e quais são esses objetivos? E, para finalizar, a gente vai conectar tudo isso, vai falar sobre economia criativa, desenvolvimento sustentável e ODS. Como que a gente linka tudo isso com o seu projeto cultural? No mundo, cerca de 3,1% do PIB e 6,2% dos empregos globais. Já no Brasil, a gente tem cerca de 2,6% do PIB, 1,8% dos empregos no nosso país e aproximadamente 3,6% das empresas. Esses são apenas alguns dos números que mostram o tamanho da economia criativa na sua dimensão econômica. Mas o que é economia criativa? O termo economia criativa surge na década de 1990 e isso no campo político, como pauta dos governos da Austrália e da Inglaterra. E nesse período a gente vivenciava a intensificação da globalização, a internet se tornando o principal meio das transações econômicas e de comunicação e também o desenvolvimento cada vez mais forte das TICs, das tecnologias da informação e comunicação. Ou seja, a gente vivencia um momento econômico em que o principal recurso passa a ser a criatividade. Então a gente vivencia aí uma sociedade baseada na informação. E nesse contexto, a criatividade ela se torna um ativo econômico, ela passa a ganhar valor. E isso muito em função da questão da propriedade intelectual que por meio da criatividade é possível ser gerada, seja por meio de marcas, de direito autoral, de patentes e várias outras formas em que a propriedade intelectual se manifesta. E a criatividade, diferente dos outros recursos que a gente tem para a produção, ela é um recurso infinito e um recurso que todos nós temos e que quanto mais a gente usa, mais a gente estimula e desenvolve a criatividade. A UNCTAD tem uma importância significativa na discussão sobre o que é economia criativa e quais são as atividades que fazem parte. Ela considera que a economia criativa é algo que está em construção e é formada pelos ativos criativos. A economia criativa, ela também contribui para o crescimento e desenvolvimento econômico. Além disso, ela contribui também para a geração de emprego e renda e também no desenvolvimento territorial e local. Além disso, ela também ajuda na inclusão social, na diversidade cultural e também no desenvolvimento humano. E o que forma a economia criativa são as chamadas indústrias criativas, que são as atividades econômicas que têm como base, como insumo principal, a criatividade e também potencial para gerar a propriedade intelectual. Mas que atividades fazem parte dessa economia criativa? A UNCTAD considera 4 grandes áreas e 9 subgrupos. A primeira área é a de patrimônio, onde a gente tem as expressões culturais e tradicionais, como artesanatos, festivais, as festas populares e os locais culturais, como museus, bibliotecas e espaços de exposição. A segunda área é a das artes, onde a gente tem as artes visuais, como pintura, esculturas e tantas outras, e as artes cênicas, aqui representadas pelas artes de espetáculo, como teatro, dança, circo, música, ópera e por aí vai. A terceira área é a das mídias, onde a gente tem
as mídias impressas e editoras, como livros, jornais e outras formas, e o audiovisual, representado pelos filmes, pelo cinema e pelo rádio também. A quarta área é formada pelas criações funcionais, onde a gente tem o design, seja de interiores, de moda e vários outros formatos. Também as novas mídias, onde a gente tem o desenvolvimento de softwares, de games, e os serviços criativos, onde a gente tem a arquitetura, a publicidade e a pesquisa e desenvolvimento focado também nas atividades criativas. No Brasil, a Firjan realiza desde 2010 um importante estudo para a gente entender um pouco a dimensão das indústrias criativas no Brasil, principalmente pelo viés econômico. Mas ela considera uma divisão um pouco diferente da UNCTAD do que são essas indústrias criativas, porque o princípio que ela considera para essa divisão é o potencial da geração de propriedade intelectual. Nessa divisão, a Firjan considera 4 áreas e 13 subdivisões. A primeira área é a do consumo, onde a gente tem os segmentos de moda, design, arquitetura e publicidade. A segunda área é representada pelas atividades culturais, onde a gente tem as expressões culturais tradicionais, patrimônio e artes, música e artes cênicas. A terceira área é a das mídias, onde a gente tem os segmentos de editoração e audiovisual. Já a quarta área é a da tecnologia, onde a gente tem a pesquisa e desenvolvimento, biotecnologia e as TICs. Mas tecnologia e economia criativa, isso é por conta do princípio da propriedade intelectual que a UNCTAD considera como base para definir o que são as indústrias criativas. Agora, vamos falar sobre desenvolvimento? E quando a gente fala sobre desenvolvimento, é importante a gente saber de qual desenvolvimento a gente está falando. Lá na economia clássica, o conceito de desenvolvimento era como se fosse um sinônimo de crescimento econômico. Acreditava-se que quanto mais a nação gerasse riqueza, isso seria distribuído para a população e, consequentemente, acarretaria na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Só que a história nos mostrou que não é bem assim. E outras correntes de discussão sobre desenvolvimento foram surgindo. A gente tem, por exemplo, o Amartya Sen, que trabalha a questão do desenvolvimento como liberdade. Ou seja, se a gente tem privações, sejam elas econômicas, sociais, educacionais, ou seja, oportunidades, a gente não consegue atingir esse desenvolvimento porque a gente não consegue ter a liberdade, ou seja, a importância das oportunidades como fator e vetor para esse desenvolvimento. A gente tem também o desenvolvimento endógeno, que é uma linha que foi bastante trabalhada pelo Celso Furtado, e essa linha trabalha que para a gente alcançar esse desenvolvimento, a gente precisa quebrar vínculos de dependência e olhar para dentro, observar o que a gente tem e, a partir disso, gerar um modelo próprio de desenvolvimento. E, nesse contexto, a criatividade ela passa a ter uma importância muito grande para a criação desses novos modelos, dessas novas alternativas de desenvolvimento. A gente tem também a ideia do desenvolvimento territorial, que olha o local, ou seja, onde a gente está, como o fator que vai guiar essa noção de desenvolvimento, que é composta por várias dimensões, seja ela social, econômica, ambiental, política e também cultural. Essa dimensão cultural é ela que é transversal, que ela perpassa por várias outras áreas da nossa vida, do nosso ambiente político e do território também. E aqui a gente está falando da cultura num sentido mais amplo, que pega as nossas crenças, os nossos valores, o nosso modo de ser, que faz nós sermos quem nós somos, ou seja, como criadora de identidade. A gente tem também uma vertente chamada de ecodesenvolvimento ou crescimento, desenvolvimento à taxa zero, que acredita que a gente precisa parar os crescimentos econômicos, as emissões de poluição, o desmatamento, enfim,
parar e deixar esse crescimento a uma taxa zero. E, por fim, a gente tem o desenvolvimento sustentável, que se tornou uma pauta da ONU e de diversas nações que pactuam com esse acordo. A ideia de desenvolvimento sustentável começa a ganhar corpo lá em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano. E ela se fortalece em 1987 com a publicação do relatório Nosso Futuro Comum, que traz uma definição sobre o desenvolvimento sustentável como sendo aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. E é baseado em 3 dimensões pilares: a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica. É importante a gente lembrar também o contexto histórico em que tudo isso acontece, que pega lá ao final da Guerra Fria, e também a necessidade dos países de discutir metas para o bem-estar econômico, social e ambiental. Essa discussão avançou e nos anos 2000, um conjunto de 189 nações firmaram um compromisso para combater a extrema pobreza e outros problemas sociais, chamados Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, um conjunto de 8 grandes objetivos para serem alcançados até 2015. Esse pacto global trouxe importantes resultados, como diminuição da mortalidade infantil, aumento do acesso à água potável, entre outros indicadores sociais. Mas percebeu-se que era necessário ampliar o escopo dessa atuação para outras áreas que são tão importantes também para o desenvolvimento sustentável. E com isso, em 2015, um conjunto de 193 nações pactuam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, formado por 17 grandes objetivos, 169 metas, que compõem a chamada Agenda 2030, ou seja, o prazo para a execução de todos esses objetivos e metas. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável consideram a sociedade como um todo como parte para a implementação dessa agenda, ou seja, sociedade civil, governos e instituições privadas. Além disso, os ODS também representam um guia para que os países busquem o desenvolvimento sustentável, ou seja, uma agenda que considere diversas pautas para que, de fato, a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os ODS estão divididos em 4 grandes dimensões. A gente tem a dimensão ambiental, que aborda aspectos relacionados à preservação, conservação, vida marinha e formas efetivas de combater a mudança climática. Na dimensão social, a gente tem aspectos relacionados às necessidades humanas, à saúde, à educação, à qualidade de vida e também à justiça. A terceira dimensão é a econômica, e ela aborda sobre o uso dos recursos e como que as cidades podem melhorar o seu ambiente e também o consumo consciente. E a quarta dimensão é a institucional, ou seja, como é que a gente consegue colocar tudo isso em prática. Na dimensão ambiental, a gente tem o ODS 6, que é sobre água potável e saneamento, o 13, que aborda a ação contra a mudança global do clima, o 14, que trabalha aspectos da vida na água, e o 15, que é a vida terrestre. Na dimensão social, a gente tem os ODS 1, que é sobre a erradicação da pobreza, 2, fome zero e agricultura sustentável, 3, saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero e 16, que é sobre paz, justiça e instituições eficazes. Na dimensão econômica, a gente tem os ODS 7, que é sobre energia limpa e acessível, 8, trabalho decente e crescimento econômico, 9, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis e 12, consumo e produção responsáveis. E fechando esse bloco, a gente tem a dimensão institucional, que é representada pelo ODS 17, que é parcerias e meios de implementação.
Antes de pensar o que tudo isso tem a ver com o seu projeto cultural, vamos refletir um pouco sobre a conexão entre desenvolvimento sustentável local e economia criativa? Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem diversas dimensões para abordar, sejam elas a econômica, social, política, ambiental e também a dimensão cultural. É essa dimensão que vai ser o nosso foco. Quando consideramos a dimensão cultural do desenvolvimento, a gente afirma a importância da diversidade cultural e da criatividade como vetores de desenvolvimento. A gente tem a cultura como instância central dos processos econômicos e sociais, porque ela é algo transversal, ou seja, ela perpassa vários aspectos das nossas vidas. Pensar na cultura enquanto fator de desenvolvimento local significa valorizar as identidades individuais e coletivas, também valorizar as nossas comunidades, entender o que ela tem de único, e tudo isso contribui para o desenvolvimento local, porque a gente passa a olhar para a comunidade, para o território, entendendo quais são as vocações que já existem naquele local, ou seja, o que a gente pode incentivar e valorizar cada vez mais. A economia criativa tem como princípios norteadores a criatividade, a diversidade, a cultura, a inovação, a colaboração, a cocriação, que são princípios que contribuem diretamente para o desenvolvimento local e sustentável e também podem atuar de forma efetiva para a gente atingir os ODS, porque tudo isso amplia o impacto positivo das ações geradas no território. Agora, vamos pensar em como conectar o seu projeto cultural com os ODS? A primeira coisa é a gente pensar sobre o que é o seu projeto, que tema que ele aborda, como que ele é constituído, como que a equipe é formada, o que a gente consegue refletir sobre isso. A gente pode também pensar onde o projeto vai ser realizado e quais são as necessidades daquele local, daquela comunidade e que o seu projeto pode contribuir. Uma outra perspectiva é pensar no orçamento do projeto. Como que você pode, de repente, contratar pessoas que são daquela determinada comunidade ou priorizar a contratação de micro e pequenas empresas locais para a execução do seu projeto. A gente pode pensar também em quais impactos o seu projeto vai gerar. E nesses impactos, pensar tanto nos números de ações, de conexões que você consegue gerar dentro dessa atuação, mas também pensar uma abordagem qualitativa. Além desses números todos, o que o teu projeto está deixando naquele local? Como que ele dialoga com as pessoas? Qual é o impacto que ele gera além dos números? E depois a gente pensa em quais são os ODS que o seu projeto pode se conectar e de repente você pode até pensar em remodelar alguma ação para alcançar outras ODS. Agora, para entender como isso acontece na prática, vamos pensar juntos em um exemplo. Aqui eu vou utilizar o caso de um projeto de circulação de espetáculo que tem como temática o combate à violência contra as mulheres. Nesse projeto de circulação, a gente pode pensar como que a gente vai escolher as cidades ou os locais de apresentação a partir de indicadores sociais e de violência contra as mulheres. A gente também pode pensar na diversidade das pessoas que vai compor a equipe desse projeto e também em contratar produtores locais nas cidades onde essa circulação vai acontecer também para viabilizar esse projeto. A gente pode pensar também em ações de contrapartida que vão acontecer nessas cidades para fazer bate-papos e rodas de discussões
em que a gente vai chamar as entidades que discutem e trabalham essa temática em cada um desses locais para levar a informação para a maior quantidade de gente, para esse público que vai participar do projeto. A gente pode pensar também nos materiais, nos insumos que a gente vai utilizar, seja de cenografia, os materiais gráficos também, para a gente fazer em quantidades adequadas ou, de repente, evitar o uso de plástico e outros materiais que são mais difíceis para serem reciclados ou descartados. E também pensar na destinação correta desses materiais. Essas informações todas, elas são importantes para a gente inserir lá naquele projeto escrito que a gente faz quando propõe esse projeto para algum mecanismo de incentivo. Aqui nesse exemplo, a gente pode observar que essa iniciativa tem potencial para se conectar com mais ou menos umas 6 ODSs. A gente observa que há uma preocupação relacionada à ODS 5, que fala sobre igualdade de gênero. A gente também observa um olhar para a ODS 8, que aborda o trabalho decente e crescimento econômico. A gente também pode conectar esse projeto à ODS 10, que aborda a redução da desigualdade, e também a ODS 11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. A gente também pode conectar as ideias, as propostas desse projeto com a ODS 12, que aborda o consumo e a produção consciente. E para conseguir abordar tudo isso, realizar esse projeto no tamanho que ele é, a gente precisa de parcerias. E para isso a gente tem a ODS 17 para ajudar a gente a colocar tudo isso em prática, que aborda as parcerias e os meios de implementação. Aqui a gente pode ver um pouco como conectar um projeto cultural aos ODSs, mas fica a reflexão para a gente pensar desde o processo de formulação do projeto, quando a gente está ali com várias ideias sobre o que a gente vai propor, o que é possível ser realizado, para desde esse processo a gente já pensar em como a gente pode conectar esse projeto aos ODSs, e isso também contribui para ampliar o impacto local do projeto, e com isso ele também vai contribuir para o desenvolvimento sustentável. Espero que você tenha gostado e conseguido perceber como que você pode conectar o seu projeto cultural aos ODSs e assim ampliar o impacto que ele pode gerar na sua comunidade. Escreve aí nos comentários como que você pode fazer isso na prática. E esse vídeo faz parte do edital 39 de 2021 do PROAC, o projeto Economia Criativa e Desenvolvimento Sustentável.